Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu quero fazer uma leitura para você entender como era a igreja nos primórdios, no começo, e para que você faça um paralelo hoje com a igreja que tem hoje. E também quero fazer um paralelo aqui na leitura, como que era um ministério verdadeiro, o ministério da liderança. Então é muito interessante você prestar muita atenção, porque você vai ver que há uma grande diferença. Houve um desvirtuamento, né? Houve um distanciamento da dita igreja hoje com a igreja verdadeira. Então o texto se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4 em diante. Eu vou fazendo a leitura e eu vou, durante a leitura, fazer alguns comentários rápidos para não ficar um vídeo extenso e nem cansativo. Mas eu gostaria que chamar a tua atenção para que você prestasse atenção, né, para ver se você está inserido nesse texto ou você está a quilômetros de distância desses textos. Você que tem um ministério ou você que pertence a uma denominação. Então nós vamos fazer a leitura da palavra, e essa tradução é uma tradução muito boa que eu gosto. É uma tradução da CNBB. Eu vou fazer essa leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 em diante, que diz assim: Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois dos seus escolhidos, pois o nosso anúncio do Evangelho aconteceu entre vós não só com discurso, mas com poder, com Espírito Santo e com muita força de persuasão. Bem sabeis como ocorreu a nossa permanência entre vós, para o vosso bem. O apóstolo está dizendo aqui que foi para o bem do povo, e que o Evangelho foi pregado entre eles, não aqueles discursos acalorados, vamos dizer assim, porque o próprio apóstolo diz nas escrita dele que ele não tinha um discurso eloquente, né? Mas fala que foi com poder. Que poder é esse? Poder da palavra de Deus, que operava na vida da comunidade, quer dizer, causou bem para eles. Continuando no versículo 6: Tanto assim que vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação e, no entanto, com a alegria que vem do Espírito Santo. A pregação do Evangelho foi tão forte, com poder, que eles se tornaram imitadores tanto dos apóstolos como do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio apóstolo diz que ele era imitador de Jesus Cristo. As nossas pregações hoje, meus ouvintes, meus irmãos, tem que fazer com que você seja imitadores nossos e também de Jesus Cristo. Quem pode dizer isso hoje? Será que podemos dizer isso hoje das lideranças? Será que podemos dizer isso hoje das pessoas que participam das denominações? Versículo 7: Assim vos tornastes um modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acácia. Deus me livre você seguir o modelo da igreja de hoje. Longe de mim eu seguir esse modelo. Mas naquele tempo, eles eram um modelo. Imagine, meus irmãos, meus amigos, se a igreja, dita igreja brasileira, fosse um modelo, fosse imitadores de Cristo. Eu tenho certeza absoluta que o nosso país seria outro. Versículo 8: Na verdade, partindo de vós, a palavra do Senhor não ecoou somente na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus se propagou tão bem por toda parte que mais não precisamos falar. Hoje a palavra de Deus não está se propagando mais, está se propagando mais. Eu tenho isso, aconteceu isso comigo, esse milagre, isso, aquilo, né? Versículo 9: Pois todos contam como fomos recebidos por vós e como, virando as costas aos ídolos, vos voltasse para o Deus vivo e verdadeiro
e vos pusestes ao seu serviço. Ora, o que nós vemos hoje é Deus que está a serviço das pessoas. Não é as pessoas que estão mais a serviço de Deus. Versículo 10. Na espera de seu Filho, Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que virá dos céus para nos arrancar da ira que vem vindo. O Evangelho hoje não fala mais da espera do nosso Senhor e Salvador, mas as pessoas ficam esperando as grandes bênçãos, os grandes milagres. Agora nós vamos fazer a leitura sobre o ministério, como deve ser um ministério verdadeiro, que se encontra aqui no capítulo 2 do mesmo texto de 1 Tessalonicenses. Irmãos, vós bem sabeis que a nossa chegada entre vós não foi sem fruto. O que nós vemos hoje, que essas lideranças, quando eles chegam na igreja, eles não produzem fruto. Produzem manifestações, né? Eles produzem dons espirituais que não tem nada a ver com fruto. Você que conhece bem a palavra, você sabe o que é fruto que eu estou dizendo. Paz, mansidão, domínio próprio, temperança, por aí vai. E o versículo 2. Pelo contrário, embora pouco antes tivéssemos sofrido os maus tratos e ultrajes em Filipos, como é de vosso conhecimento, o nosso Deus nos deu coragem e segurança para vos anunciar seu evangelho em meio a muitas lutas. Hoje as lideranças não querem, hoje que só tem mordomia, meus ouvintes, pode ter certeza. Jatinhos particulares, mansões, carros, são os verdadeiros astros. Versículo 3. Pois a nossa exortação não vinha de ilusão ou más intenções, nem acompanhada de astúcia. Hoje o que você vê, eles fazem aquela pregação e no fundo tem o golpe. Você tem que pagar. Já perceberam isso aí? Versículo 4. Mas Deus nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus que examina os nossos corações. Hoje você vê as pessoas com os auditórios lotados, agradando os seres humanos. Não está falando o que eles precisam, mas fala o que eles querem ouvir. Versículo 5. Aliás, sabeis muito bem que nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Entenderam esse texto? Não precisa nem eu explicar. Versículo 6. Também não buscamos glória humana, nem junto de vós, nem junto de outros. O que você vê hoje é os pregadores. Eu quero minha igreja lotada. Por que eles querem a igreja lotada? Por causa da glória humana. Porque se eles não buscassem a glória humana, ouvinte, qualquer quantidade, qualquer número de pessoas, 2 ou 3, eles pregariam o evangelho de boa vontade. Mas o que nós vemos hoje, eles querem glória humana. Versículo 7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos fazer valer a nossa autoridade, entretanto, nos tornamos pequenos no meio de vós. Imaginai uma mãe acalentando seus filhinhos. Você vê isso dentro das igrejas hoje? Eles se tornando pequenos, pelo contrário, eles se tornam pessoas superiores. Versículo 8. Assim a nossa afeição por vós, estávamos dispostos, não só a comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos nossa própria vida. Tão caros vos tinhas tornado a nós. Olha, eu conheço os pregadores de hoje. O negócio fica feio pro lado deles. Eles vendem a igreja e somem. Eles negociam a igreja e é transferido para outro lugar. Versículo 9. Irmãos, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Foi trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, que proclamamos entre vós o Evangelho de Deus. Esse povo não quer mais trabalhar com suas próprias mãos. Querem arrancarem a lã da ovelha. Oxalá que se eles trabalhassem com suas próprias mãos e depois fossem pregar o Evangelho, eu teria certeza que seria um bom exemplo. Mas eles não querem isso, meus ouvintes. Por isso que eles querem igrejas cheias. Porque quanto mais pessoas, mais dinheiro vai entrar. Versículo 10. Vós sois testemunhas, e Deus também, de que sempre vos tratamos com religioso respeito, com justiça e com toda a distinção a vós que acreditais.
Você não vê eles tratar as pessoas com respeito, mas eles fazem acepção de pessoas. Essa é a verdade. Eu cansei de ver, gente. Eu não estou falando nada que seja desapercebido. Versículo 11. Sabeis também que, como um pai faz com seus filhos, nós exortamos e encorajamos e apelamos a todos e a cada um de vós para que levais uma vida digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Em outras palavras, ouvinte, você prestou atenção nessa leitura. Hoje você vê tantos os ministérios como as igrejas estão totalmente fora do que foi projetado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que através dessa pequena reflexão você pensasse sobre isso.